Pai, te damos graças. Esse dia, Deus, tem sido especial para todos nós. Obrigado, ó Deus, por tua presença. Obrigado pelo privilégio de podermos te adorar. De podermos, ó Deus, também, ó Deus, neste momento, ouvir a tua palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, falando a cada coração. Que todos que aqui estamos, ó Deus, sejamos edificados no Senhor. Fortalecidos, renovados, alimentados. Para que saiamos dando mais frutos para ti. Para que saiamos, ó Deus, Pai, conquistando o mundo para ti, ó Deus, iluminando, ó Deus, aqueles que estão em trevas, trazendo, Senhor, ó Deus, Pai, esperança àqueles que estão mortos e que estão a morrer. Pai, mesmo nessa pandemia, o Senhor venha continuar operando milagres, ó Deus, porque o Senhor é Deus acima das crises, o Senhor é Deus acima de todo o universo, e sabemos que o mundo está em tuas mãos, o Senhor tem o controle, ó Deus, de todas as coisas que acontecem na face da terra. Por isso é que estamos aqui, confiantes no Senhor, ó Deus, crendo, ó Deus, nas promessas do Senhor, que tudo, ó Deus, Pai, está, ó Deus, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Pai, abençoa o teu povo neste lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Hoje e sempre, amém e amém e amém. Podeis assentar, meus amados. Glória a Deus. Antes de ouvir a palavra. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
Porque isso aí é o que nós éramos antes de conhecermos a Jesus. E o que Ele fez em nossas vidas foi tremendo, foi maravilhoso. Todos temos aqui um testemunho de vida a contar. A mudança que Jesus fez em nós e na vida de tantos, né, que nós já também conhecemos. E ainda continua fazendo. Eu sei que o diabo muitas vezes tenta nos acusar de que fomos maus, fizemos muitas coisas erradas. O diabo quer nos prender ao passado, quer nos fazer pensar que nós não merecemos a salvação, não merecemos a vida eterna. Mas o diabo, ele é mentiroso, perverso, enganador. Para ele não há mais salvação, ele não tem mais esperança, não há mais céu para ele. E ele quer te fazer pensar que você não merece o céu, você não é digno do céu. Mas saiba, diga para o diabo que na cruz do Calvário Jesus já crucificou todos os seus pecados, apagou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Até os nossos pecados futuros Ele já perdoou. Glória a Deus. Isso que é maravilhoso, na graça maravilhosa de Jesus. Amém. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? E nessa noite temos o privilégio de ir no altar esse servo do Senhor, que é um dos grandes líderes de AIC no Brasil, um dos grandes batalhadores do Evangelho. Obrigado para o reverendo Geraldo por ter aceitado o nosso convite, né, de poder estar conosco nessa noite especial. Deus te use. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É muito bom poder estar aqui. O pastor Joel estava cantando aqui, e quando eu ouço a voz do pastor Joel cantando, me traz lembranças. Eu não sei porquê, mas a gente lembra de momentos comuns da vida, mas que são muito importantes. Eu estava observando a importância das pessoas da nossa vida, de como Deus faz as coisas, né? E aí me chamou muita atenção que eu hoje vejo aqui 3 irmãos, né, ocupando o púlpito, né? E o Paulo Henrique aqui hoje ministrando louvor, né, na igreja. E me chamou muita atenção porque eu estava ali me lembrando porque a minha história está muito ligada à história dessa família. Porque o reverendo Wagner fez meu casamento, o pastor Joel cantou lá, né? O Paulo Henrique era, como é que chama? Pajem, né? Então, e a pastora Maria sempre nos ajudou em muitas coisas, né? Então, estar presente aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor, é realmente uma grande honra para a minha vida e para a minha família. Amém? Trago saudações da nossa igreja, Templo Rema ali em Sobradinho. Amém? Que nesse momento eu acredito que alguns irmãos estejam também conectados ali, né? Nós compartilhamos para que a igreja também pudesse participar deste culto, desta palavra. Amém? Queridos, abra sua Bíblia juntamente comigo, Ezequiel capítulo 37. Amém? Ezequiel capítulo 37. Se você quiser estar em pé para descansar um pouquinho aí da cadeira. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Com a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te bendizemos, te glorificamos pela oportunidade que nos dá, ó Deus, de nesta noite estar aqui, ó Deus, na tua casa, para te louvar, para te bendizer, e para neste momento, Senhor, pelo teu Espírito, sermos ministrados na tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante e penetrante do que a espada de 2 gumes, e que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas nesta noite de forma poderosa, para que sejamos corrigidos, consolados, instruídos, exortados em Ti, em todas as nossas necessidades em Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor,
ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes ossos, sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Amém? Até aqui, podem sentar-se, queridos. O tema desta campanha que me foi passado aqui é profetizando vitória no vale. Amém? Uma das mensagens do texto que nós lemos, que por sinal é um texto bastante conhecido, bastante explorado por muitos pregadores, é muito sugestivo se a gente não se preparar adequadamente, for pego de surpresa para pregar num dia, a gente é tentado abrir logo aqui, não é, pastor Joel, no Vale de Ossos Secos, porque parece que fica fácil a gente ministrar, mas não é bem assim. Então, uma das mensagens nesse texto é a esperança proporcionada pelo poder restaurador de Deus. É uma das coisas que eu mais vejo aqui, é essa esperança que nós temos no Senhor quando a Ele nos dedicamos. E esta cena mostrada ao profeta, nos versículos 1 e 2, aonde diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Eu acredito que o que Ezequiel estava visualizando ali não era uma cena comum, né? Não era uma cena comum. Talvez nós possamos até imaginar aqui esta cena e tentar construir aquele cenário. E eu acredito que fatalmente se conseguíssemos reconstruir aquela cena, eu acredito que nós criaríamos um filme de terror. Porque o que estava presente ali não era um cadáver ou outro, uma ossada ou outra. Eram numerosos, muito numerosos. E aquilo ali era tudo caveira. Você chegar num lugar onde está cheio de caveira. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Eu nunca tive a experiência de chegar num lugar onde está cheio de caveira para todo lado. A não ser de animais. Mas de seres humanos, eu pelo menos nunca cheguei num lugar assim para ver. E eu não sei se você já teve a experiência de tocar em um osso muito seco, como esse que está descrito aqui, porque eu imagino os ossos secos que estão aqui, e ele diz muito secos ou sequíssimos. Quando eu era garoto, eu caminhava muito eu morava lá na Ceilândia, na 25 da Ceilândia Norte. Morei ali até os 13 anos de idade. Ainda, quando eu fui morar lá, não existia o setor O, não existia o setor P Norte, nem o setor P Sul, não existia nem a Guariroba, aquela parte ali da Ceilândia Sul. Nada daquilo ali existia ainda. E
o cerrado que tinha à frente da minha casa, porque a gente morava na primeira rua, exatamente de frente para o cerrado, aquele cerrado era o meu quintal de brincar. E vez por outra morria algum animal, um cavalo, uma vaca, né, naqueles lugares, e ficava ali muito tempo. E nós saíamos para brincar e às vezes chegávamos num lugar onde eles costumavam jogar carcaças. E aquilo dali ficava ali por anos. E às vezes a gente gostava de ir ali, pegava aquela omoplata, né, aquela que a gente chama de pá, né, do boi. E a gente ia pegar nelas, elas estavam tão secas que quando a gente pegava, ela começava a desmanchar na mão da gente. Então eu imagino que o cenário que nós estamos vivendo aqui, que Ezequiel estava vivendo ali, era este cenário, o cenário de um lugar onde está cheio de caveiras, que não dá nem para contar, e eram caveiras muito secas, que se ele fosse pegar, provavelmente ele quebraria um osso daquele, desmancharia algum na mão dele. E o pior de tudo é que aqueles ossos não estavam apenas secos. Aquilo dali era um amontoado de caveiras, de caveiras tudo misturadas. Não dava para saber qual era o osso do José que morreu, ou do João, ou de quem quer que seja, porque talvez que eu levasse o CSI ali, teria uma dificuldade tremenda de juntar osso no osso, para descobrir quem era de quem. E é nesse cenário que Deus leva Ezequiel para ver. Eu acredito que se Ezequiel estivesse num lugar onde ele encontrasse pessoas doentes, ele provavelmente olharia e falasse: meu Deus é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara. Eu vou orar aqui e esse povo vai ficar curado. Se esse povo aqui crer, vai ficar curado. Mas não era esse o cenário. Poderia até ser um cenário onde Ezequiel estivesse e que ele olhasse e visse cadáveres recentes, pessoas que há pouco tivessem falecido, e ele pudesse chegar ali e dizer: ressuscita, né? Deus, traz de volta a vida a esses corpos. Mas o que o profeta está contemplando, ele está contemplando um cemitério de ossos. Um lugar onde tem ossos tão secos que se ele pega, desmancha, se quebra na mão dele. E é nesse cenário que Deus quer trazer lições preciosas para Ezequiel e apontar soluções de restauração para o povo de Israel. E aí, queridos, quando Ezequiel está ali, contemplando aquela cena esquisita, difícil de olhar, eu penso que eu ficaria muito incomodado e iria querer sair dali o mais breve possível. E talvez Ezequiel pudesse até estar arrazoando se ele não pedia para Deus acabar com aquela experiência, devolver ele para o lugar onde ele estava e acabar com esse negócio. Me tira desse cemitério. Mas Ezequiel ouve uma pergunta de Deus tão interessante, que Deus pergunta para ele assim: filho do homem, esses ossos podem reviver? Olha o que Deus pergunta para o profeta: esses ossos podem reviver? Eu fico vendo às vezes os textos bíblicos e a experiência que a gente tem na vida, e pensando, e às vezes nos leva a pensar assim: Senhor, por que parece que o Senhor tarda a tua solução, a tua resposta, muitas vezes, tanto na Bíblia como na nossa vida? Porque Deus poderia agir bem antes, com uma palavra só, e resolver o problema antes que ele se elevasse. E um dos exemplos que nós temos no Novo Testamento disso é o Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus o tinha em tão alta estima, que quando ele fica sabendo que Lázaro tinha morrido, a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas há uma coisa que me intrigava ali. Olha, quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro mandaram dizer para Jesus: olha, fala para ele que Lázaro, seu amigo, a quem ele ama, está doente, enfermo. E Jesus não faz caso. Ele podia ter feito como ele havia feito em outras situações: olha, apenas uma palavra tua, né? Uma palavra, o Senhor dá uma ordem ali, né? E Deus faz um milagre.
Mas Jesus não parece que não dá caso. Simplesmente continua fazendo o que estava fazendo, deixa passar mais algum tempo. E quando ele resolve voltar e chegar, Lázaro já morreu. Ele recebe a notícia no caminho dizendo que Lázaro morreu. Quando ele chega no lugar, aliás, mas quando ele recebe a notícia, ele fala, vamos lá, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Por que ele não fez a cura antes de deixar Lázaro morrer? Por que Jesus deixou Lázaro ser sepultado? Porque, queridos, você há de convir que quando alguém morre, a esperança acaba. Nenhum de nós vai ao cemitério esperando que o morto ressuscite. A não ser que Deus fale conosco de uma forma muito clara, né, pastores? Que é para você ir lá e quando chegar lá, você não se preocupe com as pessoas, chegue lá e diga para o morto, ressuscita, em nome de Jesus. A não ser que Deus te diga isso, você vai para o cemitério com a certeza de que você vai sepultar alguém. Os parentes já estão chorando, já choraram, já se desesperaram, e você chega naquela cena e não pode fazer absolutamente nada. E olha que ali tem um cadáver recente. Jesus deixa passar 4 dias, e depois do 4º dia ele vai lá e ressuscita Lázaro, maravilha todo mundo fica, tem uns que se assustam, mas Jesus faz o milagre. Agora aqui no texto que nós estamos lendo, nós estamos vendo um cenário caótico mesmo. São ossos secos, não tem nem corpo para a gente dizer ressuscita. E Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, podem esses ossos reviver? Mas, queridos, mesmo quando há uma clara constatação de que tudo acabou, mesmo que a constatação seja segura, não tem mais nada para fazer, não há mais esperança aos nossos olhos, então Deus se manifesta para mudar o quadro. E é isso que nos traz esperança quando nós lemos este texto. É que quando parece que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, e de fato, queridos, para sermos bem sinceros, a situação que estava ali, humanamente falando, não tem mais jeito. Cientificamente falando, não tinha mais jeito. Nada que o homem pudesse pensar para trazer de volta a vida, caveiras, nada disso resolveria. Não havia possibilidade. Continua não havendo até hoje. Mas Deus estava presente ali com Ezequiel. O primeiro versículo me deixa encantado quando eu leio, porque ele diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim. Isso dá uma ideia de que Deus está no controle, de que Deus está aguardando, de que Deus está protegendo, mesmo colocando o homem no meio de uma situação difícil, aterradora. A visão era difícil, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Você precisa entender, de uma vez por todas, que quando nós estamos vivendo a nossa vida, nós corremos o risco a qualquer momento de passarmos por situações difíceis, por situações terríveis, mas saiba de uma coisa, você é amado por Deus, e se você ama a Deus também, eu quero te dizer que a mão do Senhor está sobre você. E esta mão não está sobre você para pesar sobre a sua vida, para te fazer tornar dificultoso o seu caminhar. A mão do Senhor está sobre você para te ajudar, para te esforçar, para te levar para onde você precisa ir. Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 27, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Perceba isso. Se há algo impossível para o homem, Deus diz, isto é possível para mim. Nada é impossível para Deus. Para Deus tudo é possível. Nós precisamos urgentemente nos convencermos desta realidade nas nossas vidas. Porque se nós estamos falando de profetizar vitória no vale, só profetiza quem tem convicção de que aquilo que ele vai profetizar vai acontecer. Profecia sem convicção não é profecia, são apenas palavras jogadas ao léu. E o que aprendemos então com esta passagem bíblica, que nos levará à vitória? Primeiro, e mais importante e sobretudo,
A primeira coisa que a gente aprende aqui é a depender de Deus. Depender de Deus. Depender de Deus não significa apenas acreditar que Deus vai resolver uma situação ou outra na nossa vida. Depender de Deus significa esperar nele, aconteça o que acontecer, naquilo que depende dele fazer. Porque existem coisas, queridos, que nós somos capazes de fazer. Que nós somos capazes. Você não precisa de um milagre quando você tem todas as condições para alcançar aquilo que você precisa. Você precisa de milagre. O milagre ele opera quando não há possibilidade para o homem. Aí se opera um milagre. Então quando nós dependemos de Deus, é porque nós entendemos, Senhor, se não for o Senhor na minha vida, eu não tenho mais nada que fazer, eu não tenho mais nada que esperar. Acabou para mim. Mas quando eu dependo de Deus, eu falo, Senhor, eu confio em Ti, irrestritamente. E quando a gente fala, eu confio em Ti, a gente não busca jeitinho para ajudar Deus. Uma das coisas que a gente tem que aprender, que muitas vezes barra o processo vitorioso na nossa vida, é que nós tentamos dar um empurrãozinho, dar um jeitinho para ajudar Deus. Não é assim? A gente fala, Senhor, estou precisando de uma bênção financeira. A gente vai lá no banco e faz um empréstimo. Por acaso Deus te mandou fazer o empréstimo? Por acaso Deus falou para você ir fazer isso lá? E tem irmão, um dia eu estava na igreja, eu fiquei olhando o irmão falou assim, irmãos, eu estava precisando tanto de um milagre, aí de repente eu me lembrei que eu podia ir lá fazer um empréstimo no banco, aí eu fiz um empréstimo, meu milagre. Deus usou o gerente do banco para fazer o milagre, mas isso não foi milagre. Isso foi um arrumadinho que piorou a situação do indivíduo, porque antes ele devia um tanto, agora ele foi lá e pagou e ficou devendo justo, está devendo mais. Nós temos essa tendência de achar que o milagre de Deus precisa do nosso esforço, da nossa ajuda. Quando o que nós temos que aprender, se queremos ter vitória no vale ou em qualquer outro tipo de terreno, nós precisamos aprender que nós precisamos depender de Deus. Depender de Deus. O profeta diz, sobre mim a mão do Senhor. E me fez sair no Espírito do Senhor. E me levou. Olha, queridos, nota que quando você lê os 2 primeiros versículos, não existe interferência humana no que está acontecendo. É a mão do Senhor sobre o homem, é o Espírito do Senhor agindo no homem e levando o homem não está agindo por si, não há interferência humana no que Deus está fazendo neste momento. E o que Deus está fazendo é mostrando para Ezequiel o que ele vai fazer, como ele vai restaurar Israel. O profeta não precisou arranjar um jeitinho para ajudar Deus. Ele simplesmente fez, ou aconteceu com ele, o que Deus havia planejado para acontecer. Eu sei que, às vezes, fraquejamos na esperança, né? Fraquejamos na espera. Porque para permanecermos na esperança, nós precisamos aprender a ter paciência. Sem paciência, a gente não consegue esperar nada. E às vezes parece que a bênção do Senhor vai tardar, que não vai chegar a hora, que não... E Deus age, queridos. Deus age. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus, quando está nos ensinando a depender dEle, uma das primeiras coisas que Deus faz conosco é nos levar a reconhecer nossa real situação. Se eu não reconheço como estou, eu não tenho total ciência de o que eu preciso e de como eu preciso. Porque eu ainda não estou consciente da minha real situação. Eu paro para pensar às vezes, e eu fico imaginando que se todo homem, toda mulher, toda pessoa que tem consciência, ele tivesse imediatamente um claro vislumbre
da situação, da realidade espiritual que ele vive, usando aqui as palavras do pastor Joel, que o homem chega um momento que percebe que sem Jesus ele não é nada. Se todo homem tivesse esse vislumbre dessa sua real situação, as conversões no mundo aconteceriam em massa. A gente andaria na rua e as pessoas aqui procurariam os pastores, os crentes querendo aceitar Jesus, simplesmente por uma constatação de realidade. E o que Deus faz aqui com Ezequiel é levar ele para uma situação que se assemelhava à situação que estava em Israel. Me levou para o meio de um vale de ossos secos, sequíssimos. E olha, queridos, ele não chega simplesmente e olha e vê aquilo dali, não. Ele diz que Deus o leva para lá, o faz ver os ossos, e aí faz uma outra coisa com ele. E me fez, olha o que o texto diz, e me fez andar ao redor. Às vezes nós precisamos fazer isso com a nossa vida. Nós queremos vitória, mas não queremos analisar o porquê não estamos tendo vitória. O porquê estamos fracassando nisso ou naquilo. Quer ver uma coisa? Todo mundo quer vitória financeira. Mas quando a gente começa a falar, a pregar na igreja, olha, a Bíblia tem princípios, e um dos princípios que a Bíblia traz é dízimo. Outro princípio que a palavra de Deus traz é oferta. E não só a oferta na igreja, mas também o apoio uns aos outros. Tem irmão que torce o nariz, tem irmão que não gosta, lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Mas isso são princípios bíblicos. E aí quando a gente está vivendo numa situação, a gente tem que parar, olhar, enxergou já a situação, dê uma volta ao redor para ver se o vale não está cheio de ossos secos nessa área, na tua vida, para ver o que vai acontecer depois. Constate a sua realidade. Veja o que realmente está acontecendo com você. A gente quer ter vitória, mas não quer sofrer as agruras daquilo que nos leva à vitória. E eu confesso para você que eu não queria passar por tribulação nenhuma, eu só queria ter vitória. Seria muito bom se um outro irmão pudesse ter as lutas dele por causa da luta do irmão, eu sempre tivesse vitória por causa daquilo. E Deus até permite que isso aconteça na vida de alguns no início da sua fé, por enquanto. Mas sabe o que acontece depois? Você vai ter suas próprias lutas. Você vai ter que ter suas próprias constatações. Estamos tendo um insucesso na nossa vida familiar. A gente precisa entrar e ver o que está acontecendo. Será que eu estou tratando direito a minha esposa? Será que está tratando direito o marido? Será que eu estou educando adequadamente os meus filhos? Será que eu estou ensinando os meus filhos a serem obedientes a pai e mãe? Será que eu estou ensinando meus filhos a mordomia? Será que o que eu estou fazendo no meu lar que está me levando àquela situação caótica no meu relacionamento familiar? Isso precisa ser visto, precisa ser constatado, é a nossa realidade. E às vezes não basta simplesmente olhar no centro, com aquela visão panorâmica das coisas, onde a gente vê sempre a paisagem bela aqui, sem notar as imperfeições. A gente precisa começar a olhar na nossa vida com uma coisa que é chamada de visão periférica. É quando você tira a visão do centro e começa a olhar para as outras coisas que estão presentes na mesma imagem e que quando você olha no todo e não percebe. Aí quando você começar a olhar, você vai descobrir quem você é. Vai começar a descobrir, vai começar a perceber quais têm sido as suas atitudes que têm te levado a estar como você está. E você pensa que é só para você que está aí, sentado ouvindo o pastor aqui, os pastores aqui que pregam. Nós pastores temos nossos próprios vales. Nós passamos pelas nossas próprias situações porque também somos homens imperfeitos. E às vezes precisamos parar, rever a nossa vida familiar, nossa vida financeira, nossa vida ministerial, para entender o porquê não estamos tendo sucesso em algumas coisas. Então olha, Deus leva Ezequiel para reconhecer a real situação daqueles ossos. Não bastava ele olhar e ver, estão secos. Tem caveiras por aí, não, olha direito, Ezequiel, veja um pouco mais de perto. E aí ele constata, eram ossos sequíssimos. Se ele pegasse, talvez desmancharia na mão dele, como nós já dissemos.
Então, quando nós reconhecemos nossa real situação e incapacidade de resolver situações que somente Deus pode fazer, é nesse momento que a porta começa a se abrir. Amém? É nesse momento, quando a gente reconhece, Senhor, eu não posso mais. Quando eu pastoreava a igreja do Jardim Planalto, aí um dia faltavam 4 dias para eu receber. E naquele mês, as coisas deram uma apertada. E o orçamento não deu para chegar até o final do mês. Faltavam 4 dias. E aí eu cheguei em casa e conversei com a minha esposa que está ali e falei assim, meu bem, o que nós temos hoje? Ela falou assim, olha, eu vou fazer hoje as últimas refeições, a última refeição. Era o último arroz, era o último tempero, acho que só ia ficar sal. Até o último leite e chocolate das crianças era o último. E eu falei, Senhor, mas faltam 4 dias ainda para eu receber, como vou fazer? E aí ela contou aquilo dali, aí depois que ela foi, ficou ali na sala, estava assistindo um filme com as crianças, nós tínhamos Luiz Fernando, Pedro Lucas e Samuel. E aí enquanto ela estava ali, eu fiquei olhando para ela assim, aí eu resolvi ir para a cozinha orar. Nós morávamos numa casa que tinha, a cozinha ficava assim num corredor todo ao lado da casa, um corredor estreito, mais comprido. E aí eu cheguei ali, me lembro que sentei exatamente em frente ao fogão. E ali eu sentei e comecei e vi, Senhor, não estou vendo nenhuma solução aqui. E comecei a orar ao Senhor. E ali eu chorei diante de Deus e eu falei, Senhor, sobretudo eu confio em Ti. E quando eu disse isso para o Senhor ali, aí eu levantei, enxuguei as lágrimas e eu já comecei a sentir um consolo de Deus. Eu não perdi aquela noite de sono porque no outro dia era domingo e não ia ter o que comer. Queridos, eu simplesmente saí dali, sentei com a minha família na sala, terminamos de ver o filme que elas estavam vendo e fomos dormir, dormimos tranquilamente a noite toda. No outro dia não tinha nem dinheiro para comprar o pão. Mas eu tinha orado ao Senhor e eu tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Queridos, não foi nada. Quando foi por volta de 8 horas da manhã, nós tínhamos levantado há apenas uns 10 minutos. Alguém bateu no portão da casa e eu fui atender e aí fui abrir, ainda tive que ainda que me vestir rápido porque ainda estava com a roupa de dormir. Aí eu fui lá no portão rápido, falei, espera um pouquinho. Aí ele esperou, e aí chegou ele, a esposa, a filha. E aí, pastor, nós viemos lhe fazer uma visita. 8 horas da manhã, glória a Deus, aleluia, né? 8 horas da manhã de domingo. A escola bíblica só ia começar às 9 ainda. E aí aquele rapaz chega para mim e falou, pastor, ontem à noite, por volta de tal hora, e aí eu constatei que era a hora que eu estava orando. Não sei porquê, mas de repente eu comecei a pensar no Senhor. E aí eu me lembrei que faz muito tempo que eu não lhe entrego uma primícia. E aí ele pegou e me entregou um valor assim na mão, está aqui, pastor. Deus mandou eu lhe entregar esse valor aqui. Você está entendendo, queridos? Deus nos permite passar por situações. Eu estava com vergonha naquele primeiro momento. Falei, Senhor, eu tenho salário. Eu tenho um emprego até razoável. Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí a gente começa a olhar ao redor e começa a ver. E aí entendemos, Deus, só o Senhor é Deus na minha vida. Eu não tenho mais para onde ir. E aí Deus vem e age. Entende? Deus vem e age. Se eu fosse parar aqui para contar para você experiências nessa área, eu iria passar muito tempo aqui, ia tomar muito tempo só para contar para você as inúmeras vezes que Deus supriu. Mas nós precisamos reconhecer nossa realidade. Terceira coisa, queridos, é a seguinte: responder satisfatoriamente ao questionamento de Deus. No versículo de número 3, Deus faz uma pergunta a Ezequiel dizendo, podem esses ossos reviver? Na pior das situações, se Deus falou com você e você não tem o que falar, responda como Ezequiel. Diga, Senhor, Tu sabes. Eu acredito que essa é uma resposta sábia. Foi o mesmo Espírito que levou Ezequiel para lá, é o mesmo Espírito que instruiu Ezequiel para dar a resposta certa para Deus. Porque, Senhor,
Meu filho, esses ossos podem reviver. Olha, Deus não perguntou, estes cadáveres podem voltar à vida. Não, estes ossos podem tornar a vida. Olha, querido, a situação é crítica. Porque você tem que parar e pensar e voltar no cenário. O camarada olhar e ver um monte de caveira, tudo misturado, amontoada. E Deus pergunta, podem esses ossos voltar à vida? A resposta humana mais óbvia era, claro que não, não é? Claro que não, não é, pastores? Impossível. Mas o que não é possível aos homens é possível para quem? Para Deus. E aí Ezequiel não ousou dizer para Deus, Senhor, ele não deu uma resposta filosófica para Deus, ele não deu uma resposta assim, para se livrar da pergunta, ele falou, Senhor, tu o sabes. E realmente Deus sabia. Então, queridos, quando nós pensamos em dar uma resposta satisfatória ao questionamento de Deus, isso vai nos remeter, sabe aonde? Ao primeiro tópico desta mensagem de hoje. Depender de Deus. Depender de Deus. O que Ezequiel fez foi o seguinte, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Ou seja, ele estava reconhecendo, Senhor, eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Eu nem imagino se isso realmente, o que é que vai acontecer. Mas o Senhor sabe. Isso é dependência de Deus. Isso é dependência de Deus. E aí a resposta por último, a resposta de Deus, aquela resposta de Ezequiel, ou melhor, a ação de Deus, aquela resposta de Ezequiel, nos leva ao último tópico dessa mensagem, que é aprender a ouvir e praticar o que Deus diz. Muitas vezes nós ouvimos, queridos, olha quantas pregações você já ouviu. Quantas palavras você já ouviu nesta igreja, em outras igrejas, colocando, hoje é no YouTube, né, no Facebook, no WhatsApp, quantas mensagens curtas ou longas você já ouviu. Mas talvez não tenha mudado nada ainda. Porque a Bíblia diz que é para sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago sabia bem o que ele estava dizendo. Provavelmente ele tivesse lido, fosse bem entendido aqui do que aconteceu aqui no livro de Ezequiel. Então, ouvir e praticar o que Deus diz. Os versículos 4 ao 10, olha o que é que Deus diz. Deus diz primeiro, olha, filho do homem, eu vou trazer vida a estes ossos. Eles vão se levantar. Eu vou trazer tudo isso, vou restaurar tudo isso. E aí Deus diz para ele, olha, profetiza, profetiza. Mas ele não simplesmente disse, olha, profetiza o que você quer, não. Deus disse exatamente para ele o que ele iria falar. E lá, ele diz o seguinte, fale com os ossos secos. Fale aos ossos secos. Assim, olha, diga a eles que ouçam a palavra de Deus, e é o que ele diz. Olha, o texto diz assim, diga aos ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Deus não disse para ele, olha, diz para os ossos se juntem simplesmente aí, para depois a palavra do Senhor ser dita, não. A palavra de Deus veio no meio do caos. Veio no momento em que nenhum corpo cheio de carne, de músculo ou de tecidos estava ali. A palavra de Deus para Ezequiel era, fale aos ossos. Fale a esses ossos sequíssimos que estão aí. Diga para eles, fale para eles a palavra de Deus. Diz para eles assim, diz o Senhor. Nós temos que aprender isso na nossa vida, não aquelas profecias vazias, que às vezes a gente ouve alguém nos dizer, olha, profetiza a tua vitória, mas nós não perguntamos para Deus, Senhor, como é que eu vou profetizar? Como é que eu vou dizer, Senhor, o que eu tenho que dizer para o meu problema, para a minha situação de vida, para que isto mude, Senhor? O que eu tenho que dizer? Pergunte para Deus, porque tem uma palavra de Deus para você. E esta palavra tem sido pregada no púlpito da igreja. Esta palavra você tem ouvido. O que está faltando para você é praticar, é ouvir de fato essa palavra. Num sentido de ação, de fazer algo, para que a palavra de Deus produza em você os seus poderosos feitos.
Quando a gente faz o que Deus nos diz para fazer, as coisas mudam. E mudam em todos os sentidos. Quando Deus diz ao pastor da igreja, faça isso, diga para a igreja assim, ele vai levar, a igreja vai ser conduzida à vitória. Quando o pastor faz exatamente o que Deus diz para fazer. A igreja é conduzida à vitória. Quando o pastor prega aqui, olha, nesta área da tua vida, diga assim, assim, diga assim, assim, porque é a palavra de Deus. Quer ver uma coisa que a palavra de Deus diz? Tem gente que fala que eu falo muito de família. Mas é porque eu tenho uma família muito abençoada. Eu fui na minha família abençoado pelo homem de Deus que fez meu casamento. Então, meu casamento é uma bênção. Tem algumas rusguinhas de vez em quando? Tem, todo mundo tem. Mas a gente aprendeu a ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz para você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, sede submissa ao seu marido, assim como se fosse ao Senhor. Filhos, sede obediente aos vossos pais. Pais, não irriteis os vossos filhos. Olha aí a receita da palavra de Deus para a sua vida. É isso que a palavra está dizendo para fazer. Dá e dá-se-vos-á. A palavra de Deus está dizendo para você fazer. Santifica a tua vida. A palavra de Deus está dizendo para você fazer. Então era ouvir e praticar a palavra, chave de vitória. Chave de vitória. Quando fazemos o que Deus nos diz, Ele diz assim, olha, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Foi isso que foi dito para aqueles, agora eram ossos, e agora são cadáveres. Aí quando está cadáver, resolveu a primeira parte, era só osso. Agora tem corpos. Pastor Joel é PM, não sei se já trabalhou na rua e já viu situações assim. Eu no exército eu já vi coisas assim. Difíceis de ver. Aonde você chega e não são tantos corpos como assim, mas se você, para gente que não está acostumado e não gosta de ver nenhum, um já é muito. Agora você imagina você ver 3, 4, 5, 10 no mesmo lugar, tudo amontoado pessoalmente. É muito difícil ver, é muito ruim. Ezequiel estava diante de uma porção de cadáveres agora. Se estava ruim estar diante das caveiras, eu lhe asseguro que estar diante de cadáveres é um pouco pior. Porque agora tem carne, se você tocar é diferente, é outra sensação. Mas aí vem a última parte da palavra do Senhor que vai mudar a história. Deus diz assim, olha, farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E aí ele diz para o homem de Deus, olha, profetiza. E diz, vento que vem dos quatro cantos, né? Espírito que vem dos quatro cantos, sopra sobre estes ossos, viva! E a Bíblia diz que se pôs de pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Isso equivale a dizer o que Deus está fazendo na sua vida hoje, o que Deus vai fazer para a sua vida hoje. Se você crê na palavra de Deus e se você ouve essa palavra e pratica essa palavra, o que eu quero dizer para você é que se existem situações de vales, de ossos secos, de cadáveres, nas histórias da tua vida, figuradamente falando, é claro, saiba de uma coisa, Deus vai fazer soprar o seu vento sobre a sua vida. Vai abalar os quatro cantos da terra e vai fazer viver esta área da tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Creia nisso em nome de Jesus. Pegue essa palavra para você e viva a palavra de Deus. Lá na igreja a gente está fazendo um programa chamado Irmão de Bíblia. A gente lê a Bíblia junto. Nem todo mundo às vezes gosta de ler ou se empolga para ler, mas a maioria sim. E é tão bom quando a gente manda lá comunica com o irmão, com a irmã lá, e umas com as outras, e aí começamos a ler a Bíblia juntos, orar juntos, e a gente descobre coisas juntos. Tem muitas formas, queridos, de agradar ao Senhor por causa da observação da palavra. Se você observa a palavra, você vai orar mais. Vai orar com eficácia. Você vai amar mais. Vai amar com efetividade. Vai se dispor mais, porque ama, quem ama se dispõe mais. Tudo produzido pela vivência da palavra de Deus. Se há uma esperança vivida aqui,
que Deus traz para a vida do homem é essa constatação de realidade que o homem viveu, mas que entendeu que pela palavra do Senhor as coisas seriam possíveis. Pela palavra de Deus, a vitória chega na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua história de vida aqui hoje. Não sei nem do que você precisa. Mas eu digo aqui, como Ezequiel disse para o Senhor, Senhor, tu sabes a situação do meu irmão e tu sabes até a minha situação. Mas quer saber de uma coisa? Deus, queridos, tem a resposta certa para você. Deus tem a solução para a tua vida. Depende dele o milagre. Depende de você confiar e esperar nele. Se você fizer isso, pode ter certeza. O novo de Deus vai chegar para a tua vida. Aquela novidade de Deus vai chegar para a tua vida. E você vai ser plenamente abençoado, plenamente abençoada por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá as respostas que precisamos. E no tempo certo, Senhor, tu sempre age, tu sempre fazes, ó Deus, aquilo que é necessário para mudar a nossa história de vida. Pai, eu quero te pedir nesta noite, entra com providência na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que me ouve nesta noite. Seja aqui presente, seja, ó Deus querido, em suas casas, seja no carro ali fora. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor entre com providência na área física, trazendo cura, na área emocional, Senhor, restaurando as emoções, na área financeira, Senhor, produzindo, ó Deus, ó Pai, a prosperidade na vida da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus, Pai de amor, ó Deus querido, ensina-nos, ó Deus, a contar, ó Deus, os nossos dias com sabedoria, vivendo, Senhor, ó Deus querido, com a prática da tua palavra todos os dias, ó Deus querido, nos ajudando a nos afastarmos do pecado, a nos afastarmos daquilo que nos separa de ti, ó Deus, e nos apegarmos a cada dia mais, Senhor, ó Deus querido, em ti, ó Deus, vivendo vida plena, Senhor, ó Deus querido, da tua graça, da tua misericórdia, da tua verdade em nossas vidas. Ó Deus, que possamos entender claramente, Senhor, o que significa o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que a sua glória, ó Deus, foi vista, ó Deus, por todos nós. Senhor, nos faz viver esta realidade de vida em ti, em o nome santo de Jesus. Pai, opera milagres maravilhosos